Senador Pedro, por favor. Pois não. Magníficos reitores das universidades federais, estaduais, pró-reitores, professores, o nosso bom dia. É com muito prazer que eu acolhi o convite da DIFES para falar um pouco sobre a relatoria da medida provisória e oferecer alguns dados para reflexão, porque eu gosto muito de participar de eventos dessa natureza, onde a troca de experiência, de informações, elas são muito ricas e pode agregar muita coisa àquilo que está se fazendo. Como vocês sabem, o governo federal, no dia 22 de setembro, editou a medida provisória 746, muito preocupado com o resultado do IDEB. Foi uma solução imediata, né? Quando ele notou que nós tínhamos tirado nota 3,7 e a meta era 4,3, e isso já vinha acontecendo sistematicamente, e notou que matemática e outras disciplinas estavam em situação pior do que estava em 1997, ele resolveu acelerar o processo que se encontrava na Câmara, o 6840, era um processo que estava, pelo menos em ensaio, desde 2012, mas efetivamente datado de 2013. Ela já tinha sido relatado e ouvido em audiências públicas, acho que uma gama muito grande de professores, educadores, reitores, alunos, e era um documento extremamente rico, que já tinha praticamente, o relatório estava pronto, segundo o professor Reginaldo, o professor Dorinha, deputados, né? Eles disseram que o relatório estava pronto, mas estava dormitando na comissão de educação da Câmara. E não sei por que razão não foi encaminhado para o plenário da Câmara, para andamento. Porque parece que a educação não é prioridade nesse país, infelizmente. O que acontece? Como esse relatório estava parado, desde dezembro de 2014, já estávamos em 2016, o ministro da Educação, Mendonça Filho, sentiu a imperiosa necessidade de acelerar esse processo. Então ele aproveitou pelo menos 60% a 70% do relatório que estava na Câmara Federal e editou a medida provisória. Porque a medida provisória, como todos sabem, e que é odiado pela maioria da população, ela tem começo, meio e fim. Então, obrigatoriamente teria que ter um prazo para definir a reforma do ensino médio. Como os senhores sabem, como professores, reitores, e nós temos a discussão da medida da reforma do ensino médio desde a edição da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. Ela já saiu com essa proposta de mudança. Então, praticamente tem 20 anos. Mas, se for mais otimista, tem 10 anos que se discute o ensino médio. E, efetivamente, esse processo que estava na Câmara, está com 4 anos lá na Câmara, parada, sem nenhum tipo de andamento. Então, a medida provisória, nesse caso, não foi uma desvantagem, foi uma oportunidade. Eu reconheço que não é o melhor instrumento. Por que não é o melhor instrumento? Porque, na verdade, quem faz a parte legislativa é o Congresso Nacional. Quem conhece a educação são os educadores, professores e alunos, né? Esses que devem ser consultados exaustivamente. E quando foi endereçada a medida provisória, eu conversei com o ministro da Educação e deixei claro que não era o melhor instrumento, mas que eu buscaria democratizar ao máximo o andamento da medida provisória. Porque, normalmente, a medida provisória realmente é um ato autoritário. Porque quem faz, na verdade, a legislação do país tem que ser o legislativo. A medida provisória é um uso indevido, realmente, das atribuições do Congresso Nacional. Mas, nesse caso, como eu falei, eu considerei uma vantagem, porque nós tínhamos que dar andamento sobre a reforma do ensino médio. E tínhamos certeza, se nós continuássemos como está, esse projeto iria
da Câmara, iria para o plenário, seria discutido exaustivamente, ia para a Comissão de Constituição e Justiça, depois iria para o Senado, levaria pelo menos 2 a 3 anos à frente. Então, o Brasil já não pode esperar. Só existe um consenso que eu acredito que é importante, que o ensino médio tem que ser mudado. Ele não pode continuar com a mesma formatação. Esse é um consenso que existe entre a extrema esquerda, extrema direita, centro, quer dizer, todos os segmentos do próprio Congresso Nacional é uníssono nesse ponto, que como está o ensino médio, não é possível continuar. Então essa mudança é consenso. Somente a forma com que ela está sendo feita, que está sendo contestada veementemente pelos segmentos, mais dos professores, educadores, pelas instituições de maneira geral, eu dou plena razão. No entretanto, quando conversei com o ministro da Educação, foi claro para ele que eu não teria condições de usar a mesma rotina que se usava na aprovação das medidas provisórias. Que geralmente a medida provisória é encaminhada para o Congresso Nacional, é entregue para o senador, ele reúne a comissão, geralmente comissão mista, relata, faz o parecer, relata realmente a medida provisória, encaminha para a Câmara, aí é encaminhado para o plenário, é aprovado, volta para o Senado, é aprovado. Isso acontece em 60, 90 dias, porque o prazo para a medida provisória é 60 dias mais 60 de prorrogação. São 120 dias improrrogável. Decorrido esse prazo, ela cai. Eu pedi ao ministro que eu mudasse, eu falei para ele que ia mudar a formatação. Mesmo porque eu sou professor, muito mais do que senador, né? Eu estou senador, mas eu sou professor. Então eu precisava ouvir a comunidade acadêmica em geral. E não só a comunidade acadêmica, mas queria ouvir alunos, professores e tudo mais. Com isso eu resolvi adotar o sistema de audiências. Embora a Câmara Federal já tivesse utilizado essa mesma metodologia. Então nós realizamos 10 audiências públicas. Cada audiência pública nós tínhamos 8 convidados. Esses convidados, então nós tivemos, alguns faltaram, etc. Tivemos no entorno de 60 depoimentos, 60 convidados que participaram ativamente. Como é que foi escolhido esses convidados que participaram da medida provisória? Foi exatamente escolhido pelos parlamentares que formavam a comissão mista. A comissão mista era formada pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, pelo PSDB, pelo PMDB, PCdoB, etc. Todos os partidos. Houve uma divisão bem eclética na comissão, muito rica, porque ela, na verdade, de diversas tendências ideológicas. Isso permite uma visão muito mais realista. Eu acho que do pluralismo sai a unidade. É importante que todos emitam opinião, principalmente na área de educação. Então, com isso, eu atendi todos os pedidos de todos os parlamentares em relação aos convidados. Todos. Não houve nenhuma exceção. Até o presidente queria que eu restringisse um pouco. Inicialmente ele não queria ouvir no máximo 20 convidados. Mas na hora eu falei para ele que não, para a gente democratizar mais as atitudes e o próprio projeto, nós tínhamos que ser o mais democrático possível. Então eu acolhi a Fátima Bezerra mesmo, que é radicalmente contra a medida provisória, foi uma que realmente elegeu 10 pessoas, ela convidou, todos eles realmente vieram, participaram, como a Maria do Rosário, foi a mesma coisa. Então foi muito bom. E a Dorinha, o Reginaldo, todos foram ouvidos e os convidados deles todos participaram das audiências, o que enriqueceu muito a própria medida provisória. Houve modificações bem radicais. Nós também recebemos 566 emendas de parlamentares, né, que fizeram realmente mudanças, algumas substantivas, outras mais na parte da forma, não do conteúdo, e algumas coincidentes.
Então nós tivemos a preocupação de analisar as emendas, fizemos a juntada das emendas que eram coincidentes e aproveitamos 135 emendas. Algum tópico importante que eu achei que deveria ser aproveitado e deveria ser incorporado ao texto da medida provisória. Fora isso, nós pegamos o relatório que estava na Câmara Federal, que foi entregue pelo Wilson, que era o relator, também, de pontos extremamente coincidentes com a medida provisória. Foi engraçado, é tão coincidente, é tão parecido, tão assemelhado à medida provisória com esse projeto da Câmara, que está há 4 anos, que não sei se haveria necessidade de editar. Bastava talvez pegar esse projeto que estava na Câmara, que estava na comissão, encaminhar para o plenário e colocar em regime de urgência. O regime de urgência ele tem serenidade muito maior do que efetivamente as condições normais que estavam acontecendo. Mas, como eu falei, tinha outras prioridades certamente na Câmara que não considerou a educação como fundamental. Afora isso, eu ainda tive a oportunidade de ter em minhas mãos diversas sugestões da TV Senado, porque todas as nossas reuniões da comissão foi feita através da interação entre os nossos depoimentos, né, as audiências públicas e o público da TV Senado, a Rádio Senado também envolvida. Enfim, nós tivemos uma gama de depoimentos. Por isso que eu tenho enfatizado muito em todos os depoimentos que eu faço, de que a medida provisória, como ela na verdade não traz muita satisfação, alegria e conformismo da parte dos educadores. Mas ela foi extremamente democrática. Por que ela foi democrática? Ela pode ter milhares de erros, tá certo? Mas ela foi democrática porque ela ouviu. Teve audiência pública, teve o relatório da Câmara Federal, teve todas as emendas parlamentares, teve participação pública. Eu recebi documentos separados das escolas católicas, das escolas adventistas, sugestões que foram apresentadas para mim como documentos avulsos. Então eu procurei incorporar aquilo que eu achei que era viável. E nós não tivemos muito tempo, na verdade, mas foi suficiente para a gente fazer o que havia de melhor na reforma. A reforma, como ela está colocada, ontem ela foi aprovado os destaques na Câmara. Um destaque que foi importante foi a introdução da filosofia e da sociologia na base nacional curricular. Então entra como componente curricular. Eu já tinha incorporado artes e educação física. Então, esses 4 componentes, artes, educação física, sociologia e filosofia, tranquilamente já está realmente no currículo, na reforma do ensino médio, que era uma angústia e uma imperiosa necessidade por parte dessa própria reforma, porque na verdade não pode um curso não ter realmente filosofia e sociologia. Eu pensara anteriormente, já tinha declarado à imprensa e já tinha conversado com o presidente do Conselho Nacional de Educação, que ele incorporaria na base nacional, porque vocês lendo a medida provisória, vocês vão observar que a base nacional curricular será definida pelo Conselho Nacional de Educação, com homologação do ministro e aval do CONSEG e da Undime. Então, ampla participação nesse sentido. Quer dizer, essas disciplinas seriam incorporadas. Fora os temas transversais, que muita gente não gosta, mas eu acho que é uma riqueza que existe na educação, trabalhar com temas transversais. Eles enriquecem o conteúdo. Há poucos minutos eu ouvi o proreitor falar que não é justo criticar a fragmentação. Eu acho que é uma crítica pertinente, sim. A fragmentação de disciplinas em 13 disciplinas no ensino médio é, na verdade, um desatino. É praticamente, há 10 anos, acho que é o único país que oferece a estrutura curricular, né, do ensino médio. Não tenho dúvida de que isso, na verdade, tira a visão do todo, a formação, a consolidação, para onde vai o aluno.
Na verdade, vocês sabem melhor do que eu, o ensino médio hoje transformou-se num curso preparatório para o Enem. Nada mais do que isso. Porque todas as escolas, elas elaboram o seu currículo baseado no programa do Enem. Isso eu tenho vivenciado, eu percorri diversas instituições, as mais tradicionais do país, e não vi nenhuma diferença. Haja vista, tinha até cursinho preparatório para o Enem, que era basicamente o que era dado no ensino médio. Então nós não podíamos continuar isso. Tinha que ter uma terminalidade. Eu sou um dos que acho que é o nome impróprio chamar de ensino médio, não é? Ensino médio, quer dizer, é intermediário entre alguma coisa, entre o superior e o fundamental. Ele tem que ter terminalidade. O ensino médio deve levar realmente o aluno a uma formação, tem que consolidar aquilo que ele aprende no fundamental. E eu sinto que há esse problema delicado quanto a essa formação que se propõe o próprio PNE, o próprio EDB. Ela tem propostas muito maiores para a própria reforma do ensino, para o próprio ensino médio. Então é necessário que se aprofunde nisso. Então, vindo a medida provisória, nós analisamos alguns pontos. Um dos primeiros coisas que eu vi, que vocês detectaram também, foi o problema da implantação gradativa do ensino integral. Reconhecemos que os recursos oferecidos para essa implantação do ensino integral é totalmente insuficiente. Ele corresponde, em nível de Brasil, talvez a 2,5%. Mas existe no Brasil 3 e pouco por cento, então chegaria no máximo 6, 7%, talvez, em termos de Brasil, ensino médio. É muito pouco. Então eu pensei numa solução intermediária. Eu achei que o país, porque como a implantação era gradativa, pode demorar 1 ano, 2, 5, 10, 15, não havia prazo para que houvesse a implantação do ensino médio em tempo integral. Então eu defini algo intermediário. Eu incluí, hoje nós temos no ensino médio 800 horas, não é isso? Por ano. Significa que nós temos 2.400 horas no ensino médio. Eu achei que realmente era pouco e havia necessidade de fazer alguma coisa mais a curto prazo. Eu introduzi a ideia das 1.000 horas por ano. 1.000 horas significa um aumento de 25%, onde as escolas obrigatoriamente têm que cumprir essa carga horária no prazo máximo de 5 anos. Mas se ela quiser implantar já, ela pode. Na verdade, se fizer uma análise das escolas, principalmente as escolas privadas, que representam só 15%, né? Mas muitas escolas públicas também, nós temos um grupo bem significativo que já oferece as 1.000 horas, que seria 25 horas por semana. Hoje oferece 20, mas muitas oferecem 25. Então chegaríamos a 1.000 horas, em 5 anos nós estaríamos, na verdade, com todas as escolas, obrigatoriamente com 3.000 horas. Era uma forma intermediária, sem abrir mão, obviamente, das 1.400 horas propostas pelo governo. Se reclama muito que os recursos oferecidos eram poucos. Realmente os recursos são insuficientes. É necessário que haja ampliação de recursos para que a gente possa ter maior número de pessoas, né, implantando o ensino integral. Agora, muitos não desejam a implantação integral. Muitos que estudam num período, trabalham no outro, outros problemas que têm, etc. Tal. Mas, na verdade, a missão do governo é fazer com que o aluno, nessa idade, só estude, porque é fundamental que ele tenha uma formação compatível com aquilo que o próprio PNE fala, a formação integral do aluno nessa fase, né, da formação dele em si. Nós fizemos também uma outra coisa importante, foi que o governo garantiu apenas 4 anos para dar a sua ajuda, a sua colaboração para os estados implantarem
né, o ensino integral, essa implantação, 4 anos. Eu de 4 anos eu mudei para 10 anos. Foi uma briga bastante grande, né? De 4 para 10, né? Então, isso realmente foi acolhido pela comissão, foi acolhido pela Câmara, então, em vez de 4 anos, há uma ajuda para 10 anos. Por outro lado, eu acho importante, na reforma, acima de tudo, é a flexibilização. Embora muita gente condene a flexibilização, é adotado por 99% dos países. Singapura, que tirou o primeiro lugar agora no PISA, ele na verdade não oferece mais de 4, 5 componentes curriculares. Nós aqui oferecemos 13, como eu falei, totalmente engessado, de Roraima até Rio Grande do Sul. Por que é importante o ensino flexibilizado, principalmente 40%? Porque a ideia era 50-50. 50% da base nacional curricular e 50% da parte flexível, né? Eu realmente achei que era importante, isso foi até solicitação da oposição, que se colocasse 60% na base curricular, né? E 40% na parte flexível, nos itinerários formativos. Isso dá uma base firme. Nesses 60% será colocado praticamente os conteúdos programáticos e as componentes curriculares importantes, não somente matemática, português, inglês, agora filosofia, sociologia, mas outros componentes que são importantes, que o Conselho Nacional de Educação tem autorização para colocar isso. Ele vai definir, porque a base nacional, obviamente, vai ser obrigatória para todo o país, para dar uma unidade nacional. E a parte flexível vai depender de cada Conselho Estadual de Educação, vai depender de cada estado definir o que é flexível. Embora a gente tenha colocado a base de a área de conhecimento, a gente coloca apenas como lei área de conhecimento. Aí vem a linguagem, vem ciência da natureza, vem ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e colocando formação profissional. Então, a partir daí, cabe, na verdade, os estados definir de acordo com a vocação do estado. Isso é importante. E do aluno, tem que haver uma intersecção muito importante entre aluno e estabelecimento. Jamais o estabelecimento pode impor algo sem que haja, na verdade, uma participação do aluno. Muitos perguntam para mim, em cidades pequenas, que vai ter apenas um itinerário? Na verdade, a legislação permite um mix entre todas essas áreas nas cidades menores, pequenas, porque eles podem, inclusive, não ficar apenas no itinerário fixo, base, ele pode fazer o mix entre mais de um itinerário. Então, eu fiquei, na verdade, preocupado com isso, quando falamos de cidades menores, era uma forma de flexibilizar isso. E isso daria possibilidade para que mudasse. Outra coisa, as transferências de uma escola para outra será feita pela base nacional curricular e haverá necessidade na migração talvez da parte flexível nos itinerários formativos. Vejo também, importante nisso tudo, que o aluno tem que ser protagonista do processo. Ele não pode apenas receber de cima para baixo. Hoje a taxa de evasão e repetência é um número altamente significativo que vocês já viram, 41%. Então nós temos que realmente fazer algo para que ele se sinta motivado dentro da sala de aula. Hoje nós sentimos uma desmotivação total. Eu fui professor de educação básica durante bastante tempo. E dava matemática, eu sou professor de matemática. Antes ministrava matemática, física, química, para aqueles alunos que pretendiam fazer direito, jornalismo, curso da área humanas, eles tinham uma resistência tremenda. O número de evasão e repetência já na primeira série do ensino médio era extremamente alto. Então é fundamental o aluno fazer o direcionamento. Muitos alegam que pessoas de 14, 15 anos
não tem maturidade para isso. Ele tem maturidade. Ele, quando entra, ele já sabe. Não sei se vocês recordam, vocês todos muito mais jovens que eu, da época que a gente adotava aquele sistema científico, clássico, contabilidade, magistério, industrial, técnico-industrial, técnico-comercial, né? Então nós tínhamos aí técnico agrícola. Já existia nessa época uma divisão por área. Quem fazia clássico, por exemplo, não estudava matemática. E a educação à época, não sei nem se era pior ou melhor que hoje, mas eu acredito que seja melhor. Havia já um direcionamento com 14, 15 anos, isso há 40 anos atrás, gente. Depois que trabalhou com um currículo único, país inteiro. Eu não sei se foi um progresso ou um regresso. Eu discuto sobre isso, verdadeiramente conversando, que eu fui professor de científico, eu fui professor de técnico de contabilidade, então eu fui professor do magistério, mas eu dava uma matemática diferenciada. O que eu dava para as normalistas, né, era diferente do que eu dava para o científico, conteúdos diferentes, todos estudavam matemática. Então, essa divisão, eu sinto que era positiva. Depois mudamos, estímulo único, etc., e o resultado hoje é traumático para todos nós. Então, eu acredito seriamente de que nós podemos avançar muito. É óbvio que o projeto como está, ele ainda pode sofrer reparos. Vamos implantar, tenho certeza que a taxa de evasão e repetência vai cair verticalmente, não tenho dúvida quanto a isso. O aluno não pode se frustrar. Vocês notam que agora nós tivemos no Enem 8.600.000 alunos fazendo Enem. A taxa de repetência de desistência 1.900.000. Então nós temos números que são assustadores. Temos 8 milhões de alunos mais ou menos estudando em ensino médio, temos 15% na escola privada, o restante é escola pública, e a taxa de evasão e repetência, como eu falei, é mais de 41%. Então nós temos que tomar alguma decisão, ouvir, é o que nós fizemos bastante, e mais do que nunca, eu sinto hoje que a reforma como está muito melhor do que a anterior, do que aquele currículo anterior. Esses itinerários vai dar essa flexibilidade, vai dar ao aluno aquilo que efetivamente ele precisa. E eu quero me colocar aqui à disposição, dizer para vocês que nós tornamos essa reforma mais democrática possível. Existem limitações, existem problemas, óbvio que existe, mas é um projeto que foi discutido muito com a sociedade, não foi imposto de cima para baixo. Eu espero que contar com o apoio de vocês, vai ser ainda relatado no Senado e nós vamos sempre buscar a melhoria. Eu, como professor, eu faço questão de dizer para vocês, tudo é feito em função do aluno e do professor. Eu falei muito pouco sobre a formação docente. É fundamental para o sucesso dessa reforma a formação dos professores. Isso é básico, porque a Finlândia mesmo, eu fui em diversas embaixadas, Finlândia, Conselho Britânico, Suécia, e verifiquei, Estados Unidos, verifiquei que fundamental de tudo isso é o magistério. A formação, temos que investir maciçamente no magistério. Mudanças de metodologia, mudanças de forma. A estrutura da escola é importante, infraestrutura, mas a formação do professor é básica. Investir nele é fundamental para adequar realmente a essa reforma do ensino. Senão ela vai se frustrar totalmente. A Finlândia investiu 80% praticamente dos recursos em professor. Ele com plena autonomia, ele definindo as coisas, com poucas disciplinas, e é o resultado. O resultado que ela saiu das duas colocações medíocre para colocações entre os 5 melhores do mundo. Então eu acho que investimento em docência é essencial e é fundamental. Essa é a missão maior das universidades e das escolas. E cabe à universidade definir o perfil do professor de acordo com o ensino, com essa reforma do ensino médio. Era isso que eu queria falar, tá? Então, vamos agradecer ao senador Pedro Chaves e passar agora